Comecei a gravar. Bom, gente, então vamos lá. Então, na aula de hoje a gente está dentro da crise do pós-moderno, do movimento moderno, né? E o início do pós-modernismo. E uma coisa que caracteriza, então, esse período pós-modernista é esse novo olhar para a história e o surgimento de um movimento tipicamente historicista na arquitetura. E só respondendo o Guilherme, as aulas já estão lá no Prezi, tá? Eu já atualizei tudo lá. Então, além dos vídeos, eu ainda não consegui carregar o vídeo da aula passada no YouTube, porque ele está demorando um pouquinho. Mas eu vou tentar fazer isso agora, esse fim de semana. Então, tanto as gravações aqui, mas os slides continuam disponíveis lá no Prezi, tá? Então, é só digitar lá no Google Prezi, Isabela Ferrante, que todas as aulas já estão atualizadas lá. Tá? Eu só vou tomar um copo de água aqui. Bom, então vamos lá. Qual que é a questão, problema? Olha só. O que a gente tem que pensar? Como é que a gente começa pensando essa história do historicismo, né? Bom, então a gente está num período, então, de crise do movimento moderno e de crítica que está sendo feita ao movimento moderno, né? Aí esses arquitetos resolvem fazer uma coisa nova, tá? O que o Aldo Rossi e o Venturi estão pensando? Eles que inauguram essa crítica de viés historicista ao movimento moderno. O que eles pensam? O seguinte, olha, o movimento moderno está se esgotando, não dá mais para a gente fazer a arquitetura moderna, a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente quer fazer uma coisa diferente do movimento moderno. Então, a gente precisa também tentar justificar por que o que a gente está fazendo é diferente do movimento moderno, o que a gente quer demonstrar de diferente agora nesse contexto, tá? Então, eles vão estabelecer uma crítica. Quando a gente faz uma crítica, a gente tenta pegar o quê? Os pontos que foram discutidos pelo movimento anterior, as falas principais do movimento anterior, né, no caso o movimento moderno, e partindo disso, né, desse discurso do período anterior, que é o movimento moderno, eu vou construir a minha crítica para justificar o porquê que eu estou fazendo isso de novo, tá? Então, o que o Rossi e o Venturi faz? Que parte do movimento moderno eles vão analisar e eles vão tomar como ponto de partida, tá? Ora, todo o movimento moderno, ele se centrou no discurso do novo, no discurso da novidade, de fazer uma coisa nova, tá? Quando eles propõem, e por que o movimento moderno propôs fazer uma coisa nova, né? Tem todo aquele discurso do espírito do tempo, do Zeitgeist, né? Lembram da palavrinha alemã, o Zeitgeist, né? Então, fazer uma arquitetura que se aproximasse do tempo presente, altamente industrial, novamente tecnológico e tudo isso, né? Por um movimento moderno forçar esse discurso de que o novo era importante, ele adicionou a esse discurso uma rejeição ao passado, uma rejeição à história, tá? E de certa maneira, de uma forma exagerada. Então, o que os arquitetos modernos falavam? Vamos esquecer o passado, vamos esquecer o uso de formas históricas da arquitetura, vamos esquecer essa arquitetura eclética que mistura elementos, que mistura os elementos de linguagem da arquitetura, tá? E vamos fazer uma coisa que a gente considera totalmente novo, né? Então, o que agora o Rossi e o Venturi estão falando? Estão falando assim, olha, o movimento moderno criticou o uso da história e rejeitou totalmente o uso da história, tá? As formas do passado, a referência da tradição
e da história da arquitetura, né? E isso não foi legal. A gente está esquecendo uma história nossa, a gente está esquecendo a tradição da disciplina. Existem coisas importantes que o passado, que a história ensina para a gente, né? Ensina para a gente sobre fazer arquitetura, né? Como que eu vou ignorar todas as lições da história, né? Como é que eu vou ignorar totalmente o passado da arquitetura se o que eu faço hoje enquanto arquitetos, né, vem dessa disciplina, dessa tradição disciplinar, né? A arquitetura começou na Grécia Antiga, a arquitetura passou pelo Renascimento. Eu não posso simplesmente ignorar o passado, ignorar essas lições, tá? Uma coisa que o Rossi vai falar é a questão da tradição da cidade também histórica, tá? Uma coisa que aconteceu no urbanismo, voltando um pouquinho ao urbanismo corbusiano, ao urbanismo do Le Corbusier, ao urbanismo moderno, né? Na Carta de Atenas, por exemplo, escrita pelo Le Corbusier, quando se falava sobre a questão dos monumentos, das construções históricas, né? O que o Le Corbusier falava na Carta de Atenas? Falava assim: os monumentos em si, isolados, devem ser preservados, mas o desenho urbano deve ser modificado de acordo com o desenho o pensamento da cidade moderna. Então, a gente pode derrubar os porteirões, a gente pode arrasar com as construções em volta do monumento para construir uma cidade de linguagem moderna. O monumento pode ficar, mas o entorno do monumento pode sofrer alterações de acordo com as necessidades de crescimento moderno da cidade, tá? O Ross, por exemplo, vai totalmente contra isso. Ele vai falar assim: não, você não pode destruir o tecido tradicional da cidade. Aquele monumento tem uma relação direta com essa forma tradicional da cidade ter sido construída, tá? Bom, então, só, né, a gente retomando, tá? Então, esse o diálogo, esse o centro do discurso desses arquitetos, do Rossi e do Venturi, tá certo? Então, eles vão encontrar na história, tá? Na questão da linguagem histórica da arquitetura, na questão da tradição da arquitetura, um caminho de propor uma nova arquitetura, uma arquitetura diferente em relação à arquitetura moderna, tá? E um caminho para fazer essa crítica dessa arquitetura moderna, né? As vozes principais, então, os arquitetos que a gente vai estudar nesse momento, vão ser o Rossi e o Venturi, porque eles escrevem os textos principais sobre isso, tá? Mas isso vai ter um desdobramento, né? Que é o que a gente chama de um novo historicismo eclético, principalmente nos Estados Unidos, tá? Então, a crítica desses arquitetos acabou fazendo, né, com que surgisse uma outra produção, depois nos anos 70, de arquitetos que vão retomar as formas literais, os elementos tradicionais, tá? E vão inaugurar um novo ecletismo historicista na arquitetura, tá? Que chega, como eu falei para vocês, beirar um pouquinho o kitsch, né? O kitsch é uma coisa meio cafona, meio brega, tá? Então chega a beirar essa cafonice, assim, de certa forma, mas que acaba se popularizando, principalmente nos Estados Unidos, no contexto, assim, das grandes cidades, grandes metrópoles americanas, porque era uma alternativa àqueles arranha-céus de vidro que se popularizaram também na grande metrópole americana, tá? Tá dando para entender até agora, gente? Ok? Sim, tá. Então, quais são os objetivos da aula? A gente vai apresentar as questões teóricas propostas pelo Aldo Rossi e pelo Robert Venturi, tá?
Vamos compreender por que eles retomam essa arquitetura historicista, tá? Os mecanismos do contexto, né, de crise crítica ao movimento moderno. Vamos compreender a relação entre o pensamento teórico deles e como que eles rebatem isso em projetos, tá? E apresentar o desdobramento dessa crítica nessa arquitetura dos anos 70 e dos anos 80, tá? E essa revisão também entender a história como essa revisão mais ampla sobre a arquitetura moderna. Normalmente, gente, eu começo pelo Rossi, tá? Mas o Rossi é um conteúdo um pouquinho denso para uma aula de sábado às 11 horas da manhã. Então, eu vou começar com vocês vamos achar aqui, a gente vai começar pelo Venturi, tá? Que é um pouco mais tranquilo para a gente falar hoje, tá certo? Então, eu vou só inverter a ordem. Na terça-feira eu falo a gente começa falando do Aldo Rossi, tá? Mas hoje eu vou começar pelo Venturi. Bom, então o Robert Venturi vai ter esse olhar também para a história da arquitetura, tá? Sobretudo tentando retomar os elementos tradicionais da arquitetura e sob um viés da comunicação, tá? O Venturi está muito preocupado, o centro da discussão do Venturi é a ideia de que o usuário tem que se comunicar com a arquitetura, de certa forma, tá? O que o Venturi vai falar para a gente? Ele vai falar assim, olha, essa arquitetura moderna, ela perdeu a relação com o seu usuário, ela perdeu, de certa forma, a relação com o homem, tá? Uma das críticas principais que se faz à arquitetura moderna nesse período é que ela tentou impor um tipo de arquitetura, tentou impor uma linguagem, tá? Tentou impor uma forma de morar para as pessoas, tá? E deixou de olhar um pouco para as tradições de vida, para as relações tradicionais do modo de morar, tá? Das pessoas. E principalmente deixou de tentar responder ao gosto estético dessas pessoas, tá? A aula vai terminar em uns 10 minutos, aí quando ela acabar, tá? Eu mando o link de novo, tá? Eu mando o link novamente para vocês. Bom, então o caminho do Venturi é esse. Quando a gente fala do Venturi, vamos falar em comunicação, tá? A ideia do Venturi é que as pessoas entendam a arquitetura, tá? Não só entendam, mas como tenham um diálogo complexo e rico com essa arquitetura. A gente vai ver como que ele propõe isso, tá? E que o gosto estético das pessoas seja, de certa forma, contemplado nessa arquitetura, tá? O Venturi é muito influenciado pela arte também da época, tá? Porque a gente vai ver que é a pop art. Deixa eu ver se tem os exemplos aqui. Tá. A gente chega lá. Depois eu vou explicar essa questão da arte para vocês. Vamos só voltar aqui no slide. Então, olha só. O Venturi, ele escreve 2 livros sobre arquitetura que são muito importantes para a teoria da arquitetura desse período, tá? O primeiro, que é o que inaugura, junto com o Rossi, toda essa discussão do pós-modernismo, vai ser esse que chama Complexidade e Contradição na Arquitetura. Então, o nome já diz muita coisa para a gente. Ele está rebatendo aquela arquitetura simplista, minimalista que o movimento moderno pregava, tá? E vai falar da importância de uma arquitetura rica, complexa, com muitas informações, tá?
que estabeleça uma conversa, um diálogo com as pessoas, tá? Então, é esse texto, Complexidade, Contradição e Arquitetura, é o primeiro. O outro livro dele chama Aprendendo com Las Vegas, que ele escreve, inclusive, com a esposa dele, que é a Denise Scott Brown, que é uma arquiteta importante também, e o Steven Eisner, que era um estudante que fazia uma pesquisa junto com eles na universidade, tá? E aí chama Aprendendo com Las Vegas, tá? Os dois textos falam basicamente sobre a mesma coisa, sobre a importância da comunicação, tá? De como que a arquitetura pode estabelecer um diálogo maior com o seu usuário, tá? Com as pessoas. Só que o que muda são os exemplos de cada livro, tá? Qual que é a referência de arquitetura comunicativa de cada livro. No Complexidade e Contradição, o Venturi toma como referência a arquitetura historicista. Ele vai pegar, sobretudo, a arquitetura do maneirismo, tá? O maneirismo é um período histórico que vem bem depois do Renascimento. A gente tem Renascimento e depois vem a arquitetura maneirista, que é a arquitetura do Michelangelo e a arquitetura do Andrea Palladio, tá? E depois ele vai falar também do barroco, que vem em seguida. Ele vai falar como que essa arquitetura histórica do maneirismo e do barroco, ela era mais rica, muito mais comunicativa, despertava muito mais os sentidos do usuário, tá? Ele também pega exemplos, ele não ignora totalmente a arquitetura moderna. Ele vai falar que dentro da arquitetura moderna, arquitetos como Frank Lloyd Wright e o Louis Kahn e o próprio Le Corbusier, em algumas obras dele, tá, usavam dessa ideia de riqueza nos elementos, nas formas, de ativar mesmo os sentidos dos usuários, tá certo? Comunicar de uma forma rica com as pessoas, tá? Ele está falando em síntese, que a arquitetura moderna, por ser feita de linhas muito puras, muito retas, muito geométrica, acabou sendo uma arquitetura muito abstrata, que as pessoas tinham dificuldade de se relacionar com essa arquitetura, de compreender aquele espaço, ou se sentir confortáveis dentro daquele espaço, tá? E que isso, então, e que nesse sentido a arquitetura moderna tinha perdido essa relação próxima de comunicação, de agradar o usuário, tá? O outro livro do Venturi vai ser, então, Aprendendo com Las Vegas. E aqui ele vai falar da mesma coisa, da importância da arquitetura comunicar. Só que o referencial agora é essa arquitetura comercial, essa arquitetura popular, essa arquitetura do exagero, que é típica da cidade de Las Vegas, né? Ele vai falar assim, olha como Las Vegas comunica com as pessoas. Né? E aí é muito interessante que tem uma parte do livro que o Venturi fala assim, olha, aqui esquece o julgamento, esquece a questão de gosto, tá? Eu não estou falando que Las Vegas é bonito, que essa arquitetura ela é excelente, tá? A gente pode aprender, o que ele está falando assim, os arquitetos podem aprender com o feio, com o cafona, com o popular, com o comercial, tá? Ele vai chamar essa arquitetura de Las Vegas de vernácula. O que é vernáculo? Vernáculo é o que é feito pela população, feito pelas pessoas, sem necessariamente eu ter a presença de um arquiteto, ou eu ter a presença de um pensamento erudito sobre arquitetura. Ele vai falar assim, essa arquitetura popular, essa arquitetura comum do cotidiano, que usa um grande outdoor, que usa letreiros, ela comunica melhor com as pessoas, né? Ela diz melhor para as pessoas o que é esse edifício, o que ela vai encontrar aqui, ela é mais atrativa do que essa arquitetura moderna, erudita, abstrata, geométrica demais, limpa demais e pura demais, tá?
Então, nos dois livros, isso é muito importante, tá? Quero que fique claro para vocês. Nos dois livros, o argumento é o mesmo, tá? O argumento é: a arquitetura moderna perdeu a sua capacidade comunicativa com as pessoas, porque ela ficou excessivamente abstrata, tá? E é preciso recuperar essa possibilidade de diálogo com as pessoas, tá? E eu tenho duas referências para isso. No Complexidade e Contradição, a referência é a arquitetura histórica, sobretudo a arquitetura do maneirismo e do barroco, e em Aprendendo com Las Vegas, a referência é a arquitetura popular dos Estados Unidos, a arquitetura popular americana. Tá ok? Tudo bem até aqui, gente? Sim, sim, sim. Ok, ótimo. Então, o tempo está acabando, eu vou interromper aqui e fechar e vou mandar outro link para vocês para a gente continuar, ok? Ok. Bom, então, vou encerrar a reunião.